Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, igreja. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Colossenses, capítulo 2. Perdão, capítulo 3. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Tenho pensado muito nesse tema. Vamos mais uma vez usar vários versículos para enfatizar a mensagem. Então, quem não tiver muita intimidade com os livros da Bíblia, não precisa ficar procurando não, tá, irmão? Eu vou ler todas as passagens. Se tiver habilidade, pode abrir e acompanhar. Mas se não tiver, não precisa, para não ficar perdendo tempo, se distraindo, só procurando a Bíblia, mas sim prestar atenção na pregação. Amém? Quem achou Colossenses capítulo 3, dá um brado pentecostal. Nós vamos ver somente o primeiro e o segundo versículo. A epígrafe diz: exortação à santidade e ao amor fraternal. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém, irmãos? Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, é um erro comum do cristão, seja novo convertido, até os mais antigos, não evitar, como é que eu diria? Esquecer de pensar no céu. Porque a gente tem a tendência a achar que nós somos criaturas humanas, que a gente tem uma alma e um espírito, mas a gente precisa entender que, como cristão, você não é uma criatura humana que tem alma e espírito. Você é uma criatura espiritual que tem um corpo. E você vai voltar para o lugar que você veio. Você veio do sopro de Deus. Você veio do céu. Você é um escolhido, você recebe a palavra, você crê na promessa. Então você é um crente. Essa é a definição de crente. Você crê na promessa de vida eterna na glória. Então, se a gente tem essa crença, essa fé, essa certeza, se é isso que a gente espera, por que a gente não pensa nas coisas do céu? Por que a gente não pensa como que vai ser a nossa rotina no céu? Por que a gente não pensa o que a gente vai fazer, onde a gente vai morar? Como é que vai ser o dia? Quem faz o louvor? Qual palavra que eu vou ter acesso? Porque, além da inúmeras cópias da palavra de Deus perfeita nos originais, em hebraico e grego, e em todas as línguas possíveis e imagináveis, que eu imagino que tem todo o livro de história, não tem? E a história antes da criação? E a criação dos anjos? E a história da eternidade, além da eternidade? Será que a gente tem acesso a essas coisas, as criaturas celestes? A carruagem de fogo que passou e separou Elias e Eliseu? Plantas, será que elas falam? Animais, será que eles estão lá? Como é que é o rio de água viva? Como que é, qual o tamanho da árvore da vida? Né? Como que é o lugar que é feita a adoração? De sentir a presença de Deus aqui, irmão? Como que é o lugar que é feita a adoração ao Senhor? Como que é a luz da glória de Deus? Porque é a glória de Deus que ilumina todo o céu. Quais são as propriedades físicas, químicas? Lá não tem ar. A gente tem ar aqui porque a gente precisa de ar para respirar. O corpo humano precisa de ar. Você acha que você precisa respirar algum ar lá? Você está na presença da glória de Deus, irmão. É isso que a física é completamente diferente. A gente não vai ser um corpo flutuante, vestido de saião, sem pé, flutuando, transparente, e as pessoas passam por ela. Não! Tem uma física lá que é diferente da daqui, muito melhor e muito mais perfeita. Aí as pessoas ficam limitadas a pensar naquele probleminha que aconteceu, na fofoquinha que fulano fez, no negocinho que está faltando pagar, num negócio, uma bênção que você não recebeu, uma prova que você ainda está passando, um deserto que não acaba, sem lembrar que isso tudo vai passar. Sem pensar na eternidade na glória de Deus. Paulo disse que ele chama as tribulações de leve e momentânea. As leves e momentâneas tribulações não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não tem como comparar, irmão, uma pequena coisa e momentânea com toda a eternidade ao lado do Senhor.
E a gente tem a tendência de não pensar. Então, quando você começa a pensar nas coisas, né, do céu, você começa a ver tudo na tua vida como espiritual. É involuntário, não é fanatismo você achar que tudo é espiritual, porque tudo é espiritual. Existe uma guerra espiritual acontecendo ao derredor, em cima, nos céus, no segundo céu, que é o céu que a gente vê. Que fica entre o céu que a gente vê e o céu celestial, que é o terceiro céu. O primeiro céu é que a gente vê aqui, quando a gente olha para cima, vê o céu azul, vê as estrelas à noite. Então, existe uma guerra espiritual naquele meio ali, onde os anjos caídos ficam, e onde os anjos que o próprio Daniel, o livro de Daniel, o anjo foi com a bênção entregar, não conseguiu chegar com a bênção, levou 21 dias para chegar com a bênção em Daniel, porque ele foi no meio do caminho, parou, o inimigo afrontou ele ficou 21 dias guerreando com um demônio, até ele vencer a batalha, descer e falar, Deus ouviu e determinou, Deus ouviu tua oração, determinou tua bênção naquele momento, mas eu não consegui vir trazer, levei 21 dias para trazer. E aí eu vou contar uma história que aconteceu recentemente, até engraçado, mas para ilustrar isso, o irmão sabe, não faço piada no púlpito, mas é uma parte de um testemunho. Terça-feira eu não consegui vir à igreja, né? Saí do trabalho muito tarde. Os irmãos sabem, eu não tenho minhas restrições de horário. Saí do trabalho muito tarde, acabei chegando em casa tarde, não consegui treinar direito, cheguei em casa chateado. Quando eu fui dormir, irmãos, estou ouvindo um plec, plec, plec na parede. Aí levantei, olhei para a prateleira para ver se o vento estava balançando alguma coisa. Olhei para a cortina, puxei assim a janela. Aí pensei, deve ser lá fora. Abri a porta assim da varanda, botei a mão, não estava ventando, irmão. Aí eu me arrepiei todo, já achei que era demônio. Entrei em oração, falei, está repreendido em nome de Jesus. Está querendo tirar meu sono só porque eu não fui na igreja. Orei e dormi, irmão. Acordei de madrugada para ir ao banheiro. Tinha esquecido já disso, estava dormindo bem, acordei, fui ao banheiro. Quando eu deito de novo, que eu viro para a parede, começa de plec, plec, plec. Eu falei, Satanás está repreendido em nome de Jesus. Eu vou dormir, eu não vou olhar lá para fora, eu vou dormir. Eu preciso dormir porque eu vou acordar cedo. Acordei cedo, 5h30 da manhã, tomei meu banho e me arrumei. Quando eu estou calçando o sapato, irmão, começou de novo. Eu entrei em oração, falei, eu vou lá fora repreender esse demônio. Vou lá fora repreender esse demônio. Cheguei lá fora, irmão. Por que acontece? Eu tinha excluído da minha mente qualquer possibilidade de ter algo pendurado lá fora, porque a missionária não deixa nada pendurado lá fora, para não ventar de noite, levar as coisas e cair lá fora, cair lá embaixo, né? Os irmãos sabem, a varanda lá do apartamento, ela faz um U, né? E aí tem um lado que a gente pendura ali as roupas para secar e não pode pernoitar a roupa ali. Então eu já tinha excluído isso da minha mente. Irmão, cheguei ali, olhei, tinha um tapete pendurado. E o vento estava na direção para lá, exatamente na direção da minha porta. Ou seja, eu botei a mão do lado de fora, não estava ventando, porque o vento estava para lá. E aí eu fiquei pensando naquilo, caraca, eu passei a noite inteira achando que era demônio. E era o tapete batendo na parede, eu falei, não estou acreditando, eu vou deixar o tapete aqui para a missionária ver, eu não vou nem tirar. E aí eu cheguei em casa e falei, pedi para ela, aí eu brinquei, né? Falei assim, missionária, eu pedi encarecidamente para a senhora não ficar dando arma para Satanás usar, tá? Porque eu achava que era demônio. E, irmão, a história é engraçada, mas olha só, você está pensando nas coisas do alto. Você está pensando porque eu acabei não indo na igreja, a cilada foi armada, eu estava achando que o inimigo estava querendo usar, de repente até estava usando, irmão. Para tirar a minha paz, tirar o meu sono. Não tenho hábito de faltar à igreja, nunca. E aquilo estava na minha cabeça, me remoendo, porque... E olha como é que Deus faz. É o tema da pregação. Você quando começa a pensar nas coisas do alto, aqui como Paulo diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai. Esse verbo aqui em grego é zeteite. Ele está no presente contínuo imperativo, que significa viver em estado constante de busca. Buscai as coisas do alto é uma busca constante. Não é você olhar, parar para pensar num dia e esquecer daquilo.
E da mesma forma, no versículo 2 tem pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, que é phroneite, que significa está na mesma conjugação verbal. Ou seja, é um pensamento contínuo, constante, que vai fazer com que a sua mente fique moldada. Então, não é um pedido ocasional, irmão. É você ter a tua mente governada pela vida que você vai viver no céu. Quando você para pensar nessas coisas, as coisas na terra começam a perder o sentido. Você tem que buscar, você tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Você precisa de dinheiro? Precisa de dinheiro. Para ter conforto na terra? Amém, para ter conforto na terra. Mas eu não quero um excesso de conforto que me tire da minha bênção. Eu não quero algo que venha como maldição e faça eu esquecer do Evangelho, porque lá no céu as coisas são perfeitas. Você acha que vai ter poeira no chão para varrer? Você acha que a sua roupa vai sujar e você vai ter uma máquina de lavar espiritual lá para botar um sabão em pó espiritual para lavar? Essas imperfeições fazem parte da terra. E esses detalhes, vocês já pararam para pensar nesses detalhes? Buscai as coisas do céu, pensai nas coisas do céu. É um pensamento constante que faz você moldar a sua cabeça de acordo com o lugar que você pertence. Veja o que Paulo fala em Filipenses, capítulo 3, no versículo 19 e 20. No versículo 20 ele fala, mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A melhor tradução aqui para a nossa cidade não é nossa cidade, é cidadania, porque a palavra no original é politeuma, que significa identidade oficial ou pertencimento legal. Ou seja, você nasce num lugar, você nasce no Brasil, você é um cidadão brasileiro. A sua cidadania. Mais especificamente, né, a palavra vem da cidade. A sua nacionalidade é brasileira, mas a sua cidadania é aqui no Rio de Janeiro. Você tira o seu documento no Rio de Janeiro. É o lugar que você pertence de acordo com a lei. Esse é o significado do politeuma. A sua identidade oficial é no céu. O lugar que você espera o seu Salvador voltar para levar a igreja. E veja o que no versículo 19 diz, ele está falando sobre as pessoas pelos ímpios, né? Versículo 19, Paulo diz, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas da terra. As pessoas que só pensam nas coisas da terra, elas são governadas pelas coisas... o Deus deles é o ventre, ou seja, o ventre, que a palavra coelia, significa desejos, apetites, impulsos. O que governa a mente dos ímpios são os desejos carnais, os apetites, os impulsos. Essas coisas governam a mente dessas pessoas, que aqui a palavra diz que o fim deles é a perdição. O fim deles é a perdição, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam em coisas terrenas. Então, irmão, ou você ora a Deus como um cidadão do céu, ou você vai fazer pedidos em vão, sendo escravo de suas próprias concupiscências, os próprios desejos carnais. A pessoa, quando ela é escravo dos desejos, dos impulsos, dos apetites, ela não está orando, ela está pedindo. E esse pedido não é a maneira como um cidadão do céu deve orar. Então a gente tem que começar a ilustrar mais o céu na nossa mente, para a gente entender como que a gente tem que raciocinar em cima disso. Paulo, ele faz a menção a Isaías, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo diz, mas como está escrito? Ele está fazendo menção a Isaías, eu vou ler a passagem de Isaías também. E ele diz, mas como está escrito? As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Tenta entender essa passagem. Seus olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para você no céu. Aquilo que Deus tem preparado, e o preparado aqui, que é retomaizen, significa planejar antecipadamente com intenção. Deus tem uma intenção, algo preparado com antecedência para aqueles que o amam lá no céu, e a gente não consegue nem ver,
a gente não consegue imaginar, a gente não consegue desenhar isso no nosso coração, de tão perfeito, tão magnífico e tão soberano que é. E é isso que a gente tem que parar para pensar, que as coisas que estão no céu, que aguardam, que nos aguardam, são infinitamente melhores do que as coisas que tem aqui. E Paulo está citando Isaías 64, versículo 4. Isaías diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com olhos, desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Você espera em Deus? Você espera em Deus. O espera aqui em hebraico é haká, que significa esperar com expectativa ativa. Você constantemente está esperando em Deus. Isso aqui é a definição de vigilância, irmão. Você está constantemente vigilante, aguardando de Deus uma bênção, aguardando de Deus uma provisão, aguardando de Deus uma direção, um mover, algo espiritual na sua vida. Essa vigilância, essa expectativa ativa, define quem espera em Deus. E Deus trabalha para aqueles que esperam nele. Você espera no visual, você pede no visual, Deus trabalha no invisível. Deus trabalha naquilo que você não vê. E aí aqui Isaías fala, desde a antiguidade, não se ouviu, nem com ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que faça essas coisas. Então, irmãos, para a gente entender essa linha de raciocínio, a gente precisa aprender como pedir. Porque a gente agora sabe como pensar. E o versículo mais famoso como pedir, está em Tiago, né? Mas pedis mal. Porque pedis... Vou ler lá aqui, Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Duas palavras aqui me chamam a atenção. Pedir mal é um termo em grego que significa moralmente distorcido. Olha isso, irmão. O apóstolo Tiago está dizendo aqui que o seu pedido que você não recebe, ele foi moralmente distorcido. É pesado falar assim, né? Você consegue entender a profundidade do significado original da palavra? A riqueza, que a palavra foi escrita num idioma que tem significados intrínsecos, que fazem toda a diferença para você entender? Pedir mal, moralmente distorcido, e deleite, irmão. Deleite é edonais, em grego. O que significa edonais? Deleite. Mas sabe o particular dessa palavra? Edonais é a raiz da palavra hedonismo. Eu confesso para os irmãos, eu já ouvi essa palavra várias vezes, eu tive que ir no dicionário pegar a definição. Eu falei, o que é hedonismo mesmo? Não lembro. Eu copiei a definição para ler para os irmãos aqui, para não ter problema de eu esquecer nada. Copiei a definição. Sabe o que é hedonismo, irmão? É uma doutrina da filosofia, ou seja, uma doutrina filosófica e da ética também, que define a busca pelo prazer e a evitação da dor como objetivo supremo de vida e como a base da felicidade. A base da felicidade, o hedonismo define que a base da sua felicidade e o objetivo da sua vida é buscar prazer para evitar a dor. Que isso, gente, é muito pesado. E aqui a palavra de Deus diz, deleite, você está buscando, exatamente com a função da palavra, ela deu raiz para a palavra hedonismo, que define isso. O deleite é buscar o prazer para evitar a dor, sendo o objetivo de vida supremo, né? E a base da felicidade da pessoa. Eu costumo dizer, irmão, que o crente que não entende que ele não tem que buscar felicidade, ele tem que buscar paz, ele ainda não entendeu o propósito dele na terra. Porque felicidade, irmão, ela é volátil. Você tem dias que está feliz e está triste. Tem dias que você está alegre, tem dias que você não está. Tem dia que você recebe uma bênção, tem dia que você está na prova. Mas, irmão, a paz que excede a todo entendimento é uma promessa. A promessa de Cristo para você ter paz. Não importa o que você estiver passando. Você não tem que buscar felicidade, você tem que buscar paz. E se algo tira a sua paz, aquilo não vem de Deus.
Seja relacionamento, seja amizade, seja emprego, seja o que for, irmão. Atividades, leitura, programa, o hobby, qualquer coisa que entre na sua vida e tire a sua paz, repreenda. Porque não vem de Deus. A paz é uma promessa. Tem até um louvor que diz assim, que a paz é uma promessa. Louvor do Drops. Eu adoro esse grupo de louvor. É um grupo novo. Então, irmãos, o hedonismo, ele foca o prazer como bem supremo. Faltou ler isso aqui. Visando a ausência de sofrimento. Quais tipos de prazer? Pode ser sensorial ou intelectual. Então, basicamente o que a palavra de Deus está querendo dizer aqui é que você, as coisas que pedis e não recebeis, entenda, as coisas que nós pedimos e não recebemos, nós estamos pedindo mal, ou seja, estamos pedindo moralmente, o pedido está sendo moralmente distorcido, porque algo está fazendo com que você foque no prazer para evitar a dor. Ao invés de você entender que a dor é um processo que vai te aproximar de Deus. A dor é passageira, irmão. Na mesma hora que Deus te dá a tentação, ou te coloca na prova, Ele te dá o escape. Você só não vê porque você está cego pela dor. Deus te dá o escape na mesma hora. E Ele não permite que você passe por nada que Ele já sabe que você é capaz de suportar. Ah, Senhor, eu não estou aguentando esse sofrimento. Tá, sim, irmão. Olha só, senta e ora, ajoelha e ora, entra num propósito, porque se ainda está acontecendo, Deus sabe que você suporta aquilo, mas Deus colocou um escape na sua vida. Então, irmãos, se a gente pede e não recebe, é porque a gente não sabe pedir. Então a gente precisa aprender a pedir. E na epístola de João, na primeira epístola de João, o apóstolo João nos fala, no capítulo 5, versículo 14 e 15, a epígrafe diz a eficácia da oração. Um dos primeiros versículos que eu ouvi, na primeira igreja que eu aceitei Jesus e me converti, foi pregar essa palavra, nunca mais esqueci. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ou seja, se você alinhar o seu pensamento com a vontade de Deus, é certo que você vai receber. É certo. O problema é alinhar o pensamento com o propósito de Deus. Nem sempre as pessoas estão pensando nas coisas do céu. Nem sempre as pessoas estão desejando as coisas do alto. Muitas vezes, a maioria talvez, das vezes, eu me incluo nisso, irmãos. Porque eu estou pregando, eu tive que aprender a palavra para pregar para os irmãos. E muitas vezes eu me identifiquei em pedir algo errado. Preparando a mensagem, eu lembrei de situações que eu pedi e não recebi. Então nós temos que nos analisar, porque a palavra que me chama a atenção é vontade, né? Telema, perdão. Vontade, irmãos, que a gente tem definição da palavra de vontade como sendo um desejo, né? Vamos supor que normalmente a mulher grávida tem muito desejo, né? Muita vontade de comer alguma coisa. Os hormônios falam, eu quero comer, sei lá, jaca. Uma coisa rara de você. Eu estou com desejo de comer jaca, estou com vontade. Vontade é uma coisa sentimental. Mas a vontade de Deus, na palavra aqui, telema, não significa desejo emocional. Significa decreto, propósito soberano. Essa é a vontade de Deus na sua vida. Se você pede algo de acordo com o decreto de Deus, se você pede algo de acordo com a vontade soberana de Deus, é certo que você vai receber. Ele nos ouve. É o que a palavra diz. Então a gente precisa alinhar o nosso pensamento com o decreto de Deus. Se você alinhar o seu pensamento com as coisas do céu, e alinhar o seu pensamento com o decreto de Deus, com o propósito soberano que Deus tem na sua vida, com a vontade de Deus na sua vida, o Espírito Santo ele intercede por você. E aí nós temos aqui a passagem em Romanos que comprova isso. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Diz a Bíblia, e da mesma maneira também o Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo, nos ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Muitas vezes você não sabe qual é o propósito de Deus. Mas se você pedir, colocando o propósito de Deus à frente, você
já se alinha e o Espírito Santo ele intercede por você. E aí a palavra continua dizendo, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis literalmente significa que não cabe na linguagem humana. Ninguém é capaz de entender os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, intercedendo por você. Porque você não soube o propósito de Deus, mas você pediu de acordo com a vontade dele. Então o Espírito Santo intercede, traduz a sua oração e leva para o Senhor. Você consegue entender a profundidade disso? Você consegue entender a seriedade de você estar alinhado com o céu, com as coisas do céu, com as coisas do alto, com o pensamento de Deus, com a vontade de Deus, com o decreto de Deus para a tua vida? É isso que a gente precisa fazer. O versículo 27 diz, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, aquele que examina os corações é Deus. Ele sabe qual é a intenção do Espírito Santo. Ele sabe que o Espírito Santo está intercedendo por você, porque você não soube orar, mas você pediu de acordo com a vontade de Deus. Então ele intercede por você, ele traduz a sua oração e leva, toma, Senhor, aqui, ó, a oração do teu servo. Porque ele, segundo Deus, é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, é o Espírito Santo que Deus está dizendo que intercede por nós. Então, irmãos, talvez seja difícil pedir na vontade de Deus. Talvez você queira pedir coisas até materiais, e você de repente você pede perdão a Deus, Senhor, me perdoa, eu estou pedindo uma promoção no emprego porque eu estou precisando ganhar mais, porque as contas não estão dando. Eu sei que a tua vontade para mim é outra. Eu sei que eu preciso morar no céu, mas eu preciso ganhar mais. Isso é um pedido. Tem como a gente pedir isso? Tem como a gente pedir isso. Jesus nos explicou como pedir isso. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, eu amo esse versículo, capítulo 15, versículo 7. Jesus diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Tudo. Aqui não tem exclusão. Aqui o seu deleite vai ser traduzido como uma inocência da sua cabeça, uma ignorância do seu coração, e vai ser traduzido para uma coisa que você precisa momentaneamente na terra, e Deus vai te ouvir se Jesus estiver em você. Duas condições precisam ser atendidas aqui. Jesus estiver em você, ou se você estiver em Jesus, né? E as minhas palavras estiverem em vós. Então são duas coisas que a gente precisa fazer para você pedir qualquer coisa para o Senhor. Você precisa estar no Senhor. E as palavras do Senhor precisam estar na sua vida. Precisam permanecer continuamente. Não é simplesmente você... As pessoas elas querem receber sem permanecer continuamente. Elas querem receber a bênção sem... Como eu posso dizer? Sem a dedicação à palavra, sem se examinar para saber se você está em Cristo, sem examinar a palavra todos os dias, porque permanentemente, ou continuamente, permanecer continuamente, né, digamos assim, permanecer continuamente é você todos os dias insistir naquilo. Se você precisa permanecer continuamente na palavra, a palavra precisa permanecer continuamente em você. A única maneira que você tem de fazer isso é lendo a Bíblia todo dia, irmãos. A palavra do Senhor, e aqui eu encerro, nos explica como ler a Bíblia todo dia. Em Josué, também amo esse versículo, capítulo 1, versículo 8, diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não tira da sua boca a Bíblia. Para você não tirar da sua boca a Bíblia, ela tem que estar na tua mente. Para você falar da Bíblia, você tem que estar com ela dentro do seu coração. A boca fala que o coração está cheio. Está em Salmos. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Se você meditar, e o meditar aqui, o original em hebraico, é hagá, significa repetir em voz baixa. Também traduzido como ruminar. O ruminar, irmãos, é o processo de digestão dos bois e vacas, tem outros animais também que ruminam,
Só um detalhe rápido para os irmãos entenderem, eles mastigam a grama, joga para dentro, mas depois traz de volta para continuar mastigando mais, depois joga para dentro, e fica esse negócio de entra e sai a comida, e nunca, né, joga lá para dentro de vez. Isso é ruminar. Né? Então, o meditar na palavra literalmente quer dizer ruminar em hebraico. Você imagina você colocando a palavra de Deus para dentro, e aí traz para a boca, fala, depois bota para dentro, traz para a boca, bota para dentro, traz para a boca. Constantemente repetindo em voz baixa, até você internalizar isso, até virar parte de você. Essa é a definição de você meditar na palavra. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, para você ter cuidado de fazer como está escrito na Bíblia. Se você fizer como está escrito na Bíblia, então o teu caminho vai prosperar. E prudentemente conduzirás a tua vida. Esse é o segredo, irmão, porque quem não medita na palavra não conhece a vontade de Deus. Quem não conhece a vontade de Deus, pede errado. E qual é o resultado de pedir errado? Não recebe. E isso gera uma frustração na vida da pessoa. Tem gente que até se afasta da igreja porque não recebe bênção. A sequência não é você pedir errado, não é você pensar na terra, é você pensar no céu, porque quem não pensa nas coisas da terra já está vivendo a promessa de vida eterna na glória no céu. Quem não pensa em pedir coisas na terra, já está pensando na vida que vai levar no céu. E é por isso que a gente precisa manter o nosso pensamento alinhado com as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, já ressuscitaste como Cristo. Você já ressuscitou, irmão. Você foi batizado, nasceu das águas, numa nova criatura. É isso que a palavra está dizendo. Você foi batizado, levantou dali, matou a velha criatura, ressuscitou com Cristo. E por isso você deve buscar as coisas que são do alto, de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Você ressuscitou com o teu Salvador, busque as coisas que o teu Salvador provê. Não busque as coisas da terra. Pensai nas coisas que estão lá em cima. Como que vai ser tua vida lá em cima? Porque assim, e não as coisas que estão na terra. Porque assim você vai começar a se alinhar ao propósito de Deus na tua vida, à vontade de Deus na tua vida. Você vai pedir moralmente, corretamente, e vai receber. Você vai estar em Cristo, as palavras de Cristo vão estar em você, e você vai pedir qualquer coisa. Eu já coloquei esse versículo à prova na minha vida. Eu falei, eu vou colocar esse versículo à prova. Eu tenho que andar com Jesus e as palavras de Jesus têm que estar em mim. Eu passei 1 ano fazendo isso e recebi o que eu pedi. Passei 1 ano vivendo o Evangelho 24 horas por dia e recebi o que eu pedi. E eu falei para as pessoas que falaram para mim, não, você não tem como receber isso porque não é assim que funciona. Eu falei, eu preciso entender se o que eu estou fazendo é suficiente. Porque se não for suficiente, eu vou saber que preciso apertar mais. Agora, se for suficiente, eu sei o caminho da salvação. E isso foi essencial na minha vida. 1 ano, vivendo 24 horas por dia o Evangelho. Eu sei como faz, e hoje eu prego como faz. Ouve quem quer. Que o Espírito Santo te dê entendimento nessa palavra, e que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.